Olá, boa noite. Um acidente grave na BR-259 em João Neiva deixou 4 pessoas mortas. Nós vamos ao vivo falar com o nosso repórter Yuri Demuner, que tem as informações desse grave acidente. Boa noite, Yuri. Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Infelizmente é isso mesmo. Eu já vou pedir para a gente rodar as imagens aí porque o vídeo é forte e mostra como esse carro de passeio ficou destruído. Esse acidente aconteceu no quilômetro 22 da BR-259, na altura do distrito de Accioli, ali na cidade de João Neiva. Os dois veículos são uma carreta e um carro de passeio modelo Corolla. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção, chovia muito no momento, a gente pode ver aí pelas imagens que a pista estava bastante molhada e escorregadia. O carro teria rodado na pista, invadido a contramão e acertado em cheio à frente dessa carreta na lateral do veículo. 4 pessoas que estavam no Corolla morreram na hora. As vítimas ainda estão presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros, nesse momento, trabalha para fazer a retirada dos corpos. A gente ainda não tem a identificação dessas pessoas, porque tudo está acontecendo nesse momento. Uma informação que a gente tem é que uma dessas mulheres que estava no carro, uma outra mulher que estava no carro, foi socorrida em estado grave para um hospital em Aracruz. Pois bem, esse acidente aconteceu no início da tarde de hoje. Para a gente ter noção dessa gravidade, até agora o trabalho está sendo feito lá no local. A BR-259 continua interditada até agora. Nós acabamos de receber essa informação da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros. O trânsito está intenso na região, bem congestionado, e essa BR ali liga os municípios, as cidades de João Neiva, Colatina, Baixo Guandu, chegando até o estado de Minas Gerais, lá na divisa com Minas Gerais, na cidade de Aimorés. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas que estão seguindo viagem, que vão para a região, a passar pelas cidades de Santa Teresa, São Roque do Canaã ou também por Colatina. Infelizmente, essas 4 pessoas morreram nesse grave acidente. Essa outra mulher, a gente não sabe muito bem se ela já chegou no hospital, mas é de fato que ela está em estado grave e corre sérios riscos aí de morrer a caminho do hospital. Infelizmente, Isabela, o motorista tem que ter atenção, ainda mais nessas rodovias aqui do estado. Esse já é o 2º acidente essa semana, ainda mais num dia chuvoso e também de pista escorregadia. O carro ficou bastante destruído, a gente continua acompanhando essa situação lá na BR-259 e a qualquer momento podemos trazer mais detalhes. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Pelas informações, então, reforçando, gente, BR-259 em João Neiva está interditado, um acidente gravíssimo em que 4 pessoas morreram. Obrigada, Yuri. Olha, um susto foi o que a Renata levou ao ver o ex-marido na porta da casa dela. O homem que havia sido preso por descumprir uma medida protetiva foi solto, e isso por decisão da justiça. Na mão a açougueira desempregada, seguro que deveria ser uma garantia de se sentir segura. Uma medida protetiva que foi emitida no final do mês passado. Mas na prática, o ex-companheiro não respeita nada. Tanto que a ameaçou essa semana. Ele me ameaça constantemente com faca. Ele agrediu meu filho, tentativa de enforcamento, meu filho de menor de 15 anos. Eu fui lá, fiz o boletim de ocorrência, fiz o exame de lesão. Ele já pegou na porrada mais o meu outro filho mais velho, de 21 anos. Depois de ser preso em flagrante por ameaça, com base na Lei Maria da Penha, olha só o que aconteceu. A vítima foi surpreendida quando o ex-companheiro apareceu na porta de casa. Quando eu olhei para trás, ele já estava em pé na porta. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu tomei até um susto, Porque eu não esperava ele chegar aqui assim. A juíza, durante a audiência de custódia, disse que não houve descumprimento de medida protetiva, porque o ex-companheiro estava morando na mesma casa que a vítima e, por conta disso, decidiu pela liberdade sem pagamento de fiança. Ainda estipulou algumas regras, entre elas que esse ex-companheiro não pode mais comparecer à casa onde a vítima mora. Com relação a isso, a Renata nos contou que o ex-companheiro não tem medo de nada, nem mesmo da polícia. Ele fala que não existe lei para ele, que a lei é dele, quem faz a lei é ele. Antes dessa ameaça, a medida protetiva foi descumprida pelo menos 6 dias depois de ser expedida. A vítima representou. Com mais de 4 idas à polícia, buscando amparo, registrando boletins de ocorrência. Diante dessa decisão judicial, a vítima não sabe mais onde procurar proteção e não acredita mais na justiça. Essa noite eu deitei, nem dormi, eu dormi.
porque meu medo dele invadir a casa e tentar fazer alguma coisa com a gente. Alguma coisa tem que frear esse homem, né, gente? Olha, foi enterrado em Alfredo Chaves um menino de 3 anos, atropelado por um trator dirigido pelo próprio pai. Cauã Busato estava num reboque que era puxado pelo trator que o pai dirigia. Ao passar por uma valeta, o menino caiu e foi atropelado. O acidente aconteceu em Domingos Martins, região serrana do estado. A PM informou que a criança e a mãe estavam sentadas em cima de sacos de esterco que eram transportados pelo trator, quando o pai passou por um buraco e os dois caíram. O homem não percebeu o acidente por causa do barulho do motor do veículo e acidentalmente passou por cima da criança. A criança morreu no local. O caso foi registrado como atropelamento e será apurado pela Delegacia Regional de Domingos Martins. O homem que agrediu a mãe, uma idosa de 73 anos, já está no presídio. Ele foi autuado com base na Lei Maria da Penha. O suspeito, gente, escalou um prédio, invadiu o apartamento da vítima. Isso foi em Coqueiral de Itaparica. Identificado como Felipe Moscon Peixoto, de 32 anos, precisou ser contido por moradores até a chegada da PM. Ele não mora no local. Na tentativa de entrar no apartamento da mãe, ele acabou machucando as mãos e os pés com estilhaços de vidro. Subiu, bateu na porta da mãe dele, segundo andar, e ela não abriu. Logo em seguida ele desceu, tentou escalar a janela aqui do meu andar, aqui no primeiro andar. Eu pedi ele para descer, ele me ameaçou. No momento da agressão, a senhora estava acompanhada de um casal de sobrinhos. E foi a sobrinha que conseguiu acionar a polícia. Quando os militares chegaram, eles constataram que um filho havia acabado de agredir a própria mãe. Para ter acesso ao local, este homem escalou o muro do condomínio, logo em seguida a janela do primeiro andar e finalmente conseguiu quebrar a janela do apartamento de sua mãe. Os militares entraram no local e viram que a senhora de 73 anos estava com diversas lesões pelo corpo, ocasionada há dias anteriores, e ainda com o rosto machucado, provocado por um cabo de vassoura. A família mora no local há mais de 20 anos. O homem é acusado de furtar diversas bicicletas no local. Teve casos de bicicletas furtadas já do próprio prédio. Ele usou a própria mãe com a mulher dele para devolver. Já houve casos de saída por cima do muro ou por baixo da cancela do automóvel, porque o porteiro de pedestre não deixou ele passar. A senhora e o filho precisaram de atendimento médico e foram encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Um mecânico foi esfaqueado pelo sobrinho em Cariacica. O agressor afirmou que a vítima havia cuspido na caixa d'água. De acordo com familiares, o mecânico estava na casa da mãe, que mora no andar de cima. E ao sair, o crime aconteceu. Logo depois que o mecânico desceu da casa da mãe, ele se dirigia para a casa dele, que fica aqui nos fundos. Bem ali perto da escada estava o agressor, parado, inerte. O mecânico desceu aqui com o filho dele. Na verdade, quando ele pisou no primeiro degrau para ir para casa, acabou levando a primeira estocada. Ele tentou lutar com o agressor para evitar levar mais facadas. Só que não adiantou, não. E olha, essa confusão toda foi vista pelo filho dele, de 8 anos de idade, que por pouco também não foi ferido. Para conter o Tiago, o agressor, foi preciso a interferência da avó dele, de 67 anos, além do irmão e do próprio tio, que mesmo ferido, conseguiu segurá-lo. Eu gritando, eu tentando segurar, tentando ajudar, tentando pegar a faca, porque com a faca na mão ele podia fazer mais coisa, né? Enquanto o mecânico era socorrido pelos familiares, Tiago Christian França Nascimento Oliveira se trancava dentro de casa. Só saiu quando a polícia chegou. Aos policiais, ele alegou que fez isso porque o tio teria cuspido na caixa d'água dele. Ele disse que foi porque meu pai cuspiu na caixa d'água, mas eu creio que isso não aconteceu, porque meu pai não mexe com ninguém. Tiago vem dando dor de cabeça à família. Ficou preso por 7 anos ao ser condenado por roubo. Saiu há 2. Foi internado para o tratamento de esquizofrenia. Segundo a avó, a internação levou 3 dias. Ao voltar para casa, expulsou a mãe da residência. Hoje, a mãe dele vive de aluguel. Tiago foi preso e autuado por tentativa de homicídio.
O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e já está no presídio. Os 2 carros roubados na porta de uma creche em Vila Velha foram recuperados. O roubo, gente, foi filmado. Veja que primeiro para o carro vermelho, depois o cinza. São 2 mães de alunos levando as crianças para a creche. Quando elas saem do veículo, 3 bandidos aparecem na esquina. Eles rendem primeiro a mulher do carro vermelho, que já está com a filha na calçada. Os outros criminosos cercam a mulher quando ela retira as crianças do outro carro. Ainda conseguem pegar a bolsa que estava no porta-malas. Esses bandidos saíram com os veículos em fuga e logo após o crime, a polícia recuperou primeiro o veículo vermelho, estava localizado na Praia da Costa. O segundo carro também foi localizado pela polícia. O roubo aconteceu na Glória, em Vila Velha. Essa ocorrência ainda está sendo feita neste momento na delegacia de Vila Velha, mas os suspeitos ainda não foram presos. No retorno do TN2, a gente mostra a dificuldade que os estudantes estão tendo para chegar à escola. É um instante só. A gente fala agora da previsão do tempo. Foi ampliado para todo o estado o alerta de chuva intensa, viu? A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, é de chover entre 30 e 100 milímetros. Esse novo alerta para o risco de chuvas intensas é para todas as cidades do Espírito Santo. Inclusive em Fundão, a BR-101, que corta o centro da cidade, ficou alagado hoje à tarde. Motoristas de caminhão registraram o nível da água no local ao passar pela pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou lento na região. Olha, no bairro Valparaíso, na Serra, nem teve chuva forte, viu? Mas uma rua alagada já está atrapalhando e muito os estudantes de uma escola. O lugar virou uma verdadeira lagoa. É a chuva começar e essa verdadeira lagoa se forma. Pro aguaceiro sumir é um custo, tá? Haja tempo bom. O problema é na rua Alberto Ponzo, em Valparaíso, na Serra, que é caminho para chegada e saída da escola, que fica mais à frente. E quando tá desse jeito, os alunos até tentam. Mas não dá para arriscar passar, não. É sempre assim quando chove, só que de vez em quando fica meio alagado, quando faz um pouco de sol. Tipo ontem não tava nem tanto assim, hoje já piorou. Vamos ter uma noção do tanto de água e da profundidade agora. Olha aí a caminhonete passando, ainda pela lateral, e a água chega a cobrir os pneus do veículo. Você, amigo do TN, deve estar reconhecendo o lugar, a rua, a coloração da água, né? E tá certinho. A nossa equipe já esteve por aqui para falar do mesmo problema. No mês passado, o Habib chamou a gente. Ele até registrou a saga dos alunos naquela época que tentavam atravessar a lagoa, quer dizer, a rua. Olha lá, carro passando dentro da água lá, a mãe pegando a criança no colo lá para poder passar dentro da lama. As outras que começaram já estão indo lá no fim lá, ó. Olha isso aí, ó. Na época, a prefeitura enviou uma nota. Disse que uma equipe da Secretaria de Obras já tinha ido ao local e ia começar a resolver o problema no dia seguinte. O morador está esperando esse amanhã há quase 15 dias. O vereador aqui fez vídeo mostrando o problema. Veio outro vereador pessoalmente, me procurou, trouxe o secretário de Obras. Foi feita aí uma análise, mas infelizmente a água continua. Não foi feito nenhum paliativo para poder as crianças não passar dentro da água. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Eu estou reivindicando, sendo chato, insistindo com essa situação, para poder pelo menos passar uma máquina aqui na rua para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor para as crianças poderem vir à aula. A situação está difícil aqui nessa rua em Valparaíso, infelizmente. Se continuar chovendo, enche ainda mais, tá? E para secar, meus amigos, são muitos dias de sol. Nós entramos em contato com a Prefeitura da Serra para saber o que vai ser feito aqui nesse local. A informação enviada por nota é de que um projeto já foi viabilizado para a drenagem aqui dessa rua. E para resolver o problema de uma forma pelo menos paliativa, eles devem aplicar um produto ainda esse mês para evitar esse alagamento. Enquanto isso, para passar no riacho, quer dizer, na rua, só mesmo de caminhonete ou, quem sabe, descolar um barco. Tá difícil. Estamos aguardando a boa vontade do procedimento de protocolos, coisas que demandam de normas, essas coisas, para saber o que vai sair. Mas eu gostaria muito de pedir socorro para fazer alguma coisa paliativa. No mais, passando uma máquina que tiraria essa poça d'água e daria uma tranquilizada para poder as crianças passar com mais conforto. Olha, e nós temos uma nova atualização da Prefeitura. A previsão é que as intervenções comecem amanhã mesmo, quinta-feira. A Prefeitura da Serra informou que as equipes da Secretaria de Obras já estiveram no local.
Ainda não foi encontrado o homem que abandonou o próprio animal de estimação na zona rural da Serra. A boa notícia é que hoje à tarde a cachorrinha foi resgatada. Este abandono ele foi flagrado, veja só. O carro vermelho chega num sítio em Pitanga, o motorista desce, vai até a porta de trás, tira uma caixa e vira. A cadelinha pula da caixa e vai andando. E o motorista arranca com o carro e vai embora. Esse abandono foi há 2 dias. Até agora há pouco, a cadelinha ainda estava no mesmo local, pertinho da caixa, esperando o dono voltar, gente. É muita maldade. Enfrentou chuva, frio, mas após uma denúncia, a CPI dos maus tratos da Assembleia Legislativa fez o resgate e levou para um rancho que cuida de animais abandonados. Essa cadelinha ainda não tem nome, tá? Ela ficou muito assustada, mas agora está protegida. E assim que estiver com a saúde recuperada, será colocada para adoção. Vale lembrar que o TN1 exibiu este caso hoje e já tem fila de amigos do TN querendo dar um lar para a cadelinha. Na edição de amanhã, vamos trazer outras informações sobre este abandono e como adotar o animal vítima de maus tratos. Lembrando que essa atitude é crime previsto em lei federal, com pena de até 5 anos de prisão. A Fiscalização Ambiental da Serra diz que está investigando o caso. A seguir, vereadores de Vitória aprovam lei que recomenda a abstinência sexual para prevenir a gravidez na adolescência. Os detalhes já já. Na última atualização do painel Covid, 14 pessoas perderam a vida para o coronavírus. Até hoje, o estado já perdeu 13.023 pessoas. 611.838 tiveram contato com o vírus e mais de 589 mil se recuperaram da doença. Vereadores de Vitória aprovaram um projeto de lei que defende a abstinência sexual para evitar a gravidez de adolescentes. A proposta foi elaborada em parceria com um pastor que é líder do movimento chamado Eu Escolhi Esperar. O projeto de lei foi apresentado pelo vereador de Vitória, Davi Ismael. O parlamentar propôs o programa Eu Escolhi Esperar, onde as escolas da capital deverão apresentar palestras conscientizando a importância em não manter relação sexual na adolescência. O objetivo é evitar uma gravidez precoce. Eu defendo individualmente que a abstinência sexual é o caminho. Então, a proposta que apresentei é complementar aquilo que já vai sendo praticado. Aquilo que eu entendo por mais eficaz e a única coisa que é 100% segura é a abstinência sexual. Dos 14 vereadores que participaram da votação, 9 aprovaram o projeto Eu Escolhi Esperar. Já a vereadora Carla Coser votou contra a proposta. A principal problemática do projeto Eu Escolhi Esperar é que ele não pode ser visto como uma política pública. A abstinência sexual como uma política pública, na verdade, é desperdício de dinheiro público, porque não vai trazer o resultado efetivo esperado, que é a redução da gravidez na adolescência. No entanto, educação sexual nas escolas, sim, consegue atingir esse objetivo, além de proteger as meninas que podem ser vítimas de violência, que não podem escolher esperar. Dados do Fundo de População das Nações Unidas apontam que aqui no Brasil, a cada 4 meninas, uma engravida antes dos 18 anos de idade. E de acordo com a Câmara Municipal de Vitória, aqui na capital, do ano passado até o momento, mais de 700 meninas engravidaram. O ginecologista Rafael Ângelo alertou sobre os riscos de uma gravidez precoce, principalmente antes dos 14 anos de idade. Você ter uma gestante de 12, 13, 14 anos, só em si, pela idade tenra da paciente, você vai ter um risco maior de doenças da gestação. A aderência ao pré-natal é muito baixa. Só da paciente não estar frequentando o pré-natal já é um fator de risco para aquela gestante. O médico também fez uma breve análise sobre a orientação do adolescente não ter uma vida sexual. Seria uma ideia muito maravilhosa do ponto de vista religioso. É o que todas as igrejas pregam. Do ponto de vista real, eu acredito que é um pouco utópico, apesar de que eu acharia uma ideia fantástica e uma filosofia de vida fantástica. É um assunto para ser discutido em casa, na escola, né? Gente, sobre esse projeto de lei, ele precisa ser aprovado pelo prefeito Lorenzo Pasolini para poder virar lei. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.